Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. E a gente não cansa de ouvir histórias sobre coisas inexplicáveis que dão medo, principalmente se estivermos ouvindo de alguém que as protagonizou, presenciou. Aqui no sanatório a gente já contou relatos de enfermeiras, médicos, paramédicos. E essa noite é a vez dos soldados contarem suas experiências com o sobrenatural. O primeiro contato de militares com o sobrenatural que, pelo menos, foi documentado, aconteceu no ano de 1836, na Missão Álamo. Só para dar uma situada, a Batalha do Álamo ocorreu do dia 23 de fevereiro a 6 de março daquele ano. Foi a batalha crucial na Revolução do Texas. As tropas mexicanas atacaram a Missão Álamo, onde hoje está a cidade de San Antônio. Todos os texanos foram mortos com crueldade. Mas a vingança veio. Em 21 de abril de 1836, na Batalha de San Jacinto, eles derrotaram o exército mexicano e acabaram com a Revolução. Depois da primeira batalha, os corpos ficaram ali mesmo e o general Juan José Andrade deu ordens para que um grupo de soldados voltasse ao Álamo e queimasse os corpos. Passaram algumas horas e os soldados voltaram, apavorados, pálidos e muito abalados, se recusando a voltar ao Álamo, até mesmo sob ordens. E aí, quando foi perguntado o que tinha acontecido, eles só responderam que o lugar estava sendo guardado por 6 demônios. O tempo passou e o Álamo se transformou em um ponto de visitação para grupos turísticos. O mundo todo visita o lugar. E as pessoas relatam muitas experiências inexplicáveis. Muitos já viram meninos com roupas de época. Eles vagam pelo lugar e caminham até mesmo junto aos grupos de visitas, desaparecendo logo em seguida. Também já foi relatado pelos visitantes e guias que o som de cascos passa por eles, sempre muito perto. E é claro, já não tem mais nenhum cavalo ali. E é possível que soldados também possam ter tirado a própria vida na missão. Mais de uma pessoa contou ter visto um homem parado em uma das torres. Em seguida, ele salta, só que se dissolve antes de tocar o chão. Já outros contaram terem visto um menino de cerca de 15 anos fazendo a mesma coisa. Também em uma das torres, só que na de vigia, são ouvidos passos cadenciados, que parecem ir de lá para cá, por horas, sem parar. Esses passos também são ouvidos no telhado daquele mesmo setor. Mas seria normal se o chão da área do vigia não tivesse desabado há muito tempo. Então os funcionários deram a esse fenômeno, a esse fantasma, o nome de sentinela, porque acreditam se tratar do fantasma de um soldado que ainda pensa precisar guardar a missão. Essa base militar fica no Missouri, Estados Unidos, e é considerada por muitos como a base militar mais assombrada ainda em atividade no país. Hoje em dia, mantém em funcionamento o hospital militar, a área de preparação de soldados e um cemitério. Ou seja, se tornou o ponto perfeito para a permanência dos fantasmas e energias de soldados de épocas diferentes. Um desses fantasmas é a aparição de um corpo inteiro de um soldado que foi baleado na cabeça enquanto limpava a própria arma. É um espírito hostil e muito agressivo com os soldados que guardam o quartel à noite. E muitos deles até deixaram seus postos apavorados com a visão de outro soldado que se aproxima
com um buraco de bala na cabeça e os desafia para uma luta. E depois disso simplesmente desaparece. Mas não é só ele que habita os outros planos da base de Barracks. Soldados da guerra civil são vistos por todos os cantos. Eles estão feridos, ensanguentados e tentam falar com os vivos. Mas parece que não tem energia para isso e somem em pouco tempo. O prédio do hospital está cheio deles, que parecem procurar por ajuda. E certa tarde, um soldado vivo, ao entrar em um dos escritórios, deu de cara com um general confederado, dando ordens aos seus subordinados invisíveis. E também, um ponto é crítico, um dos mais evitados e temidos, é a prisão da base. As celas estão infestadas de espíritos raivosos, feridos, revoltados, que ainda acreditam serem prisioneiros de guerra. Há constante som de passos, batidas nas paredes e nas grades. São ouvidos gritos, xingamentos, além da visão de orbes, sombras voadoras e rastejantes, e muitas aparições de corpo inteiro. Um dos principais cenários de batalha durante a Segunda Grande Guerra foi Okinawa, no Japão. Na área existem várias bases militares com grande atividade sobrenatural, em todas elas, e também nos prédios que estão por perto. Todo aquele pedaço ficou profundamente afetado com a energia da guerra. E o lugar é tão assombrado que as tropas que estão nas bases fazem seu próprio tour assombrado todos os anos no Halloween e sempre presenciam alguma manifestação. Um dos pontos mais ativos, segundo eles, é o porão 3, na base Camp Hansen. Lá é o ponto de força de um soldado que se aproxima dos que vigiam um portão à noite. Ele vem não se sabe de onde, está ensanguentado e todo enfaixado, mas sempre some quando tenta falar com os vivos. Com o tempo, ninguém mais quis ficar de guarda ali, e o portão 3 teve de ser definitivamente fechado por falta de pessoal disposto a vigiá-lo. Já na base da Força Aérea de Cadena, na mesma área, o prédio 2283 foi demolido já há um bom tempo, mas isso não foi suficiente para que deixasse de ser possivelmente o mais assombrado dali. Nos anos 70, um soldado bem abalado psicologicamente morava no edifício e manteve toda a família refém e acabou matando a todos e depois meteu bala na própria cabeça. Depois disso, os próximos moradores, também soldados com as famílias, ouviam sons de choro, passos, gritos, sentiam um clima frio e conseguiam dormir. E o que fez com que ninguém mais quisesse morar naquele prédio foi a outra família, que morreu da mesma maneira que a primeira. O prédio então ficou com fama de amaldiçoado, foi fechado e demolido. Mas nem isso foi fácil, já que os trabalhadores da demolição adoeciam, todos ao mesmo tempo, e afirmavam sempre ver uma mulher deformada que lavava os cabelos em uma pia que já nem funcionava mais. No lugar do prédio foi erguido outro, que agora serve de creche para os filhos dos soldados. Mas a atividade não parou. Os professores dizem que as crianças vivem jogando brinquedos por cima da cerca e dizem que são para as crianças machucadas do outro lado que pedem. Eu nem preciso falar muito sobre a energia que cerca o Afeganistão por conta de tantas guerras. Essas energias não se manifestam só como espíritos de todas as vítimas, tanto civis quanto militares. Há também entidades que se formaram ali
e que até hoje assombram e atormentam a base militar de Mosul. Esse relato foi contado por Jerry Aberdeen, um soldado instalado na base. Ele contou que certa tarde, estava quase anoitecendo, e o sentinela avistou um grupo de soldados que pareciam bem hostis se aproximando. Em pouco tempo, já estavam escalando os altos muros e com muita facilidade. Então, todos foram chamados para defender a base e abriram fogo. Mas, como era de se esperar, os soldados invasores iam sendo baleados e, claro, iam caindo. Menos um. E o soldado Aberdeen disse que tinha certeza que já tinha acertado vários tiros nele e que seus colegas também. Mas esse soldado continuava avançando. Quando estava quase chegando no portão da base, o homem finalmente caiu. Mas do corpo dele saía uma fumaça preta que subiu e se materializou na forma de um homem. Mas não parou por aí. O pior de tudo foi que essa silhueta de fumaça tinha olhos vermelhos que brilhavam, mesmo naquele restinho de luz do dia, e uma boca horrenda, que, segundo Aberdeen, sorriu para eles, se virou e foi embora, até desaparecer no ar. E a explicação para isso veio dos próprios moradores da região. Eles contaram que o que os soldados todos viram foi uma assombração que há muito tempo atormenta aquela região. Eles dizem que desde sempre aquela área é atormentada por um djinn. Essas não são as únicas histórias de soldados mortos contadas por soldados vivos. Se vocês quiserem ouvir mais, deixa aí o like e eu vou entender que vocês querem uma segunda parte desse vídeo. Logo eu volto com mais relatos de profissionais que tiveram experiências inexplicáveis. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.